Olá, queridos, graça e paz, uma ótima sexta-feira. Desejo um excelente final de semana para você. Que a presença de Deus preencha o ambiente onde você está agora. Que a presença de Deus preencha o teu coração nesse momento. Eu sinto do Senhor de começarmos o nosso devocional ministrando isso nesse momento, sabe? Eu não sei se você vem de uma semana difícil. Talvez você venha até de uma noite difícil, né? E como é bom nós termos o privilégio de começarmos o dia juntos aqui, oferecendo as primícias de tempo do nosso dia para Deus, oferecendo as primícias de pensamentos ao nosso Deus, abrindo o nosso coração para que algo seja realmente solidificado, para que algo seja realmente fundamentado em nossos corações. Salve especial para todo mundo que está no chat aí conosco. Gente, hoje eu quero ministrar algo baseado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 até o 20, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 até o 20. É um texto que é um pouco extenso. Se a gente for ler aqui, talvez, às vezes quando o texto é muito extenso, a gente tem uma tendência a perder um pouco a atenção, né? Então, quero deixar referência para você ler em casa. Quer dizer, você deve estar em casa agora, né? Mas tipo, ler quando tiver um momentinho, um tempinho, quem sabe assim que acabar esse devocional, para você se debruçar sobre alguns detalhes do texto. Mas essa é a nossa referência. Eu vou aqui relatar a história e trazer algumas lições da história desse texto. 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 até o 20. Inclusive, gente, quem está no chat, coloca a referência para mim, tá? Para que quem for chegando depois saiba de qual texto nós estamos falando. Inclusive, 2 Reis, capítulo 6, é um texto que talvez você olhe sem referência e não se conecte em qual história nós vamos falar. Não é um texto tão conhecido como Salmo 23. Fala aqui Salmo 23. Você nem precisa abrir a Bíblia, né? Você já memorizou de qual é salteado. Salmo 91 também é um outro texto da Bíblia muito conhecido. Mas 2 Reis, capítulo 6, talvez você não tenha lembrado assim de cara de que texto nós estamos falando. Talvez você já tenha cantado sobre esse texto, ou escutado uma canção que ficou muito conhecida nos últimos anos aqui no Brasil acerca desse texto, que é uma versão de uma música em inglês chamada My Battles, né? Minhas Batalhas. Aqui ela é muito conhecida como Minhas Guerras. Eu lembro do Gabriel Guedes gravou essa música. Tem um outro ministério que eu esqueci o nome, porque o Gabriel canta só o refrão. Esse outro ministério, eu até gosto que eles cantam a música inteira, né? E a música diz assim: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. E muitas pessoas cantam essa música sem entender qual a base dela, o que ela está falando, porque parece meio sem sentido, né? Assim que eu luto minhas guerras, parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. E a base dessa música é justamente esse texto. E eu quero ministrar hoje sobre a sua vida acerca de discernimento do mundo espiritual, percepção do mundo espiritual. Se você estava aqui ontem, você viu que nós falamos sobre a conexão entre unção e missão. Hoje eu quero falar um pouco sobre discernimento do mundo espiritual. E olha, particularmente, é uma carência, para ser bem sincero, dentro do povo de Deus hoje, a percepção do funcionamento do mundo espiritual. Então quero ministrar rapidamente essa história sobre sua vida, fertilizar, adubar o seu coração, e ao final nós vamos orar para que os seus olhos espirituais recebam uma acurácia, né? Recebam um colírio do céu, para você ter uma compreensão maior da realidade do mundo do espírito. Gente, o mundo do espírito, ele é muito real. Muitas vezes a nossa percepção se limita ao que nós vemos com os nossos olhos da carne. Mas existem coisas que estão em outras dimensões que afetam esse mundo que os nossos olhos percebem. Só para te dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Você já viu o Amor comprando pão na padaria? Eu vi o Amor pegou ônibus ali agora. Ele entrou nesse ônibus e desceu no ponto tal. Não, o amor tá ali no banheiro tomando banho, eu vou até dar uma toalha para ele. Você não vê o amor não é algo tangível. Você sente o amor
E você percebe o amor nas atitudes, nas situações. Você carrega o amor, porque o amor é algo que está em outra dimensão, tá? E se revela também no mundo físico. Percebe? Então existem dimensões que não são a dimensão física, mas que afetam o mundo físico. É interessante como até alguns exames médicos, né, conseguem identificar, por exemplo, sensações de medo, sensações de alegria, a sensação da paixão, exames de tomografia, se eu não me engano, exames médicos, enfim, eu não entendo muito de medicina, mas são exames que conseguem identificar, por exemplo, quando você tem um tipo de sentimento, alguma área específica do seu cérebro trabalha mais do que outras. O que é isso? São dimensões espirituais, dimensões metafísicas que têm reverberações no mundo físico, assim como ações do mundo físico também reverberam no mundo espiritual. Então essa história aqui de 2 Reis capítulo 6, versículo 9 até o 20, é uma história muito simples. A Síria estava em guerra com Israel. Preste bem atenção, que você precisa entender a história para poder entender a lição da história, senão você perde nosso devocional de hoje. A Síria estava em guerra com Israel e o rei da Síria constantemente se reunia com os generais, com os capitães do exército da Síria, para poder definir as suas estratégias de guerra, para criar suas emboscadas de guerra. E toda vez que o rei da Síria criava uma emboscada para pegar o rei de Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu e o profeta Eliseu contava ao rei de Israel. Basicamente era como se fosse, assim, no mundo espiritual, como se fosse um WhatsApp hackeado, sabe? Um telefone grampeado. Então toda emboscada que era feita pelo rei da Síria, Deus revelava a Eliseu e Eliseu revelava ao rei de Israel. Então o rei de Israel recebia livramento da parte de Deus. E gente, isso aqui já é uma lição profunda. Por quê? Porque o profeta, naquele momento, ele é a representação física da voz de Deus. Deus falava através dos profetas. Hoje nós temos na teologia a expressão a lei e os profetas. O que são a lei e os profetas? Esse aqui, ó, é Bíblia. Isso aqui são a lei e os profetas. Então a Torá é aquilo que os profetas profetizaram, foram boca de Deus. E é importante, é interessante você ver como a boca de Deus, a palavra de Deus, através dos profetas, trazia livramento ao rei, porque o rei ouvia e seguia. Quero ministrar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, o poder preventivo de livramento que você pode ter se você der atenção à voz de Deus. Se você der atenção à palavra de Deus, sabe? Muitas pessoas, elas só vão procurar ouvir a voz de Deus quando tudo já deu errado. Deu tudo errado, elas vão procurar Deus. Mas eu quero ministrar aqui que a palavra de Deus, a voz de Deus, ela também tem um caráter preventivo para te livrar de situações que você sequer imagina. Eu já ministrei aqui em outros devocionais que eu creio profundamente que a grande maioria dos livramentos que nós recebemos, nós vamos morrer e a gente não vai ter noção que recebeu, sabia? A maioria dos livramentos que você recebe, você não tem nem noção que recebeu o livramento. Por quê? Porque são coisas que Deus te livra preventivamente. Então o profeta revelava ao rei de Israel a emboscada e o rei de Israel era livre daquela emboscada. O que aconteceu? O rei da Síria ficou chateado, ele achou que estava sendo traído. Ele achou que tinha alguém dedurando ele, alguém do exército dedurando. Ele falou, quem de vocês aqui está me dedurando? Aí as pessoas do próprio exército sírio falaram o seguinte, ô rei, não é ninguém aqui que está te dedurando. É porque lá em Israel tem um profeta em que toda vez que a gente se reúne, Deus conta para ele, Deus passa um relatório completo da nossa reunião. Aleluia. Gente, isso é muito forte, sabe por quê? O próprio exército sírio, não estou falando do povo de Deus, povo de Israel, o próprio exército sírio, inimigos do povo de Israel, eles reconheciam que existia uma realidade espiritual influenciando naquilo. Gente, eu não quero entrar muito, eu quero só abrir um parênteses aqui, não quero investir muito tempo nisso, mas abrindo um parênteses aqui, o ateísmo é uma filosofia muito recente na humanidade, mas muito recente. Se você for estudar mesmo dentro da sociologia das civilizações humanas, 99,9% das civilizações, elas acreditavam em algum Deus. Podem até não terem acreditado no Deus de Israel, mas elas acreditavam dentro do paganismo
nós temos ali uma infinidade de deuses em que as civilizações acreditavam. Então, assim, a percepção de que existe um mundo metafísico sempre foi lugar comum na história da humanidade. O ateísmo é algo muito recente, tá? Então o exército sírio, eles percebem, olha, Deus, o Deus de Israel, está revelando as nossas estratégias de guerra para um profeta. Então o rei da Síria, nossa, isso aqui é muito forte, eu tô arrepiado aqui. Então o rei da Síria, ele fala o seguinte, já que Deus está revelando a esse profeta, já que é ele que ouve a voz de Deus, olha, eu prometo, eu não sei quando, eu vou fazer uma série sobre esse texto. Está prometido, eu vou fazer uma série sobre esse texto aqui, porque tem muitas lições, mas a gente tem que ser, eu quero ser dinâmico aqui, pontual com você. Vamos seguir. O rei da Síria, ele fala então o seguinte, vamos matar o profeta. Já que o problema é o profeta, vamos matar o profeta. O rei da Síria manda um exército, não é uma gangue, não é um grupinho, não é 2, 3 para sequestrar, um exército para a frente da casa de Eliseu. Eles cercam a casa de Eliseu. A estratégia é muito simples. Ó, quando Eliseu sair, a gente mata ele. E, gente, de repente, quem sai, o primeiro a sair de casa, não é Eliseu. É o moço dele, né? É o servo dele. Em algumas versões você vai ver escrito moço do profeta. Em outras versões você vai ver escrito assim, um servo do profeta. Era alguém que trabalhava para o profeta e que era treinado também dentro do exercício profético. Então era um profeta em potencial. O nome desse cara é Geazi, tá? Pelo menos na minha versão de Bíblia que eu estou lendo na NVT, aqui no meu computador, o texto não fala o nome, mas esse rapaz é Geazi. Geazi abre a porta de casa, ele mora com o profeta, ele abre a porta de casa, e de repente ele dá de cara com aquele exército sírio na frente da casa, cercando a casa do profeta. Aí ele volta para dentro de casa assustado, dizendo, Eliseu, a gente vai morrer. Tem um exército aí na frente cercando a nossa casa. E Eliseu fala o seguinte, olha, não tenha medo. Em maior quantidade são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí você para pensar, peraí, tem um profeta e o moço do profeta, 2 pessoas. Do outro lado tem um exército. Como é que maior são os que estão, em maior número são os que estão conosco do que os que estão com ele? O servo do profeta, o moço do profeta, acho que deu um bug na hora ali. Eu não estou entendendo o que você está falando, Eliseu. Então Eliseu naquele momento faz uma oração a Deus e fala assim, ó, Senhor, eu te peço que tu abras os olhos espirituais de Geazi, os olhos espirituais do meu servo. Então naquele momento os olhos espirituais do servo de Eliseu é aberto, e o servo de Eliseu enxerga carruagens e cavalos de fogo no mundo espiritual cercando aquele lugar. E ali ele percebe que o exército de Deus no mundo espiritual era mais forte, mais poderoso e mais numeroso do que o exército sírio que cercava aquela casa. Gente, isso aqui é tremendamente... Está no versículo 17 essa leitura, né? O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. O que é que eu quero ministrar sobre a sua vida? É que sem discernimento espiritual você vai se desesperar. Porque às vezes você olha para o mundo físico e você está cercado. Senhor, eu estou cercado por um exército de dívidas. Senhor, eu estou cercado por um exército de solidão. Senhor, eu estou cercado por um exército de dilemas existenciais, de problemas emocionais. Senhor, eu estou cercado por um exército de desafios que eu não vou dar conta. Mas quando você tem um discernimento espiritual, quando os seus olhos espirituais são abertos, é que você vai ter a confiança necessária para enxergar que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E sem esse discernimento espiritual, você não vai conseguir caminhar. Gente, é terrível. Eu percebi assim alguns cristãos que simplesmente desprezam o mundo espiritual, né? E por desprezarem o mundo espiritual, perdem a confiança que o próprio Deus pode dar através desse discernimento. Então aquele exército está no mundo espiritual. Inicialmente só o profeta estava vendo, depois o servo começou a ver. Aquele exército ele tem uma influência na realidade física. Posso compartilhar uma coisa com vocês aqui? Eu vou abrir um detalhe aqui que eu não costumo abrir.
Mas uma das orações que eu faço quando vou ministrar louvor na nossa igreja, ministrar música na nossa igreja, uma das orações que eu faço principalmente com a banda é o seguinte: Senhor, eu te peço que o Senhor coloque anjos de guerra nesse lugar, guerreando, batalhando no mundo espiritual enquanto nós estamos cantando. E nós ali adoramos debaixo de guerra espiritual. Às vezes, para quem está ouvindo, está só sentindo o resultado do que acontece no mundo do espírito. Às vezes está ouvindo ali, o Espírito Santo de Deus toca em você através de uma canção. Ou você canta junto e algo é mexido dentro de você, você chora, você se quebranta. Algo é transformado, e às vezes você pensa assim: poxa, porque fulano cantou bem. Poxa, fulano sabe ministrar louvor. Nesse ministério de louvor é uma bênção, né? E você não sabe que aquilo, na verdade, é um resultado do que está ocorrendo no mundo espiritual. Tem iniquidade sendo quebrada, cadeias, correntes caindo, porque existe uma guerra no mundo espiritual. Agora, qual a influência que esse exército espiritual tem no mundo físico? Observe, versículo 18, a Bíblia fala que o exército sírio, quando viu Eliseu sair, eles avançaram. Vamos pegar Eliseu, vamos matar o profeta agora. Eliseu faz uma oração a Deus: Senhor, eu te peço que esse exército fique cego. E o Senhor fez com que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Gente, isso é muito forte. Guarde algo no seu coração. Quem enxerga no mundo espiritual governa aquele que só enxerga no mundo físico. Quem enxerga o mundo espiritual governa aquele que só enxerga no mundo físico. Você precisa ter esse discernimento no mundo espiritual, para que você possa governar, para que você possa clamar, ter entendimento. Quando você ora com entendimento, quando você ora com discernimento, é outra coisa, gente. É outra coisa. É claro que você não precisa ser um PhD no mundo do espírito para Deus ouvir tua oração. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas a intencionalidade do teu coração traz sentido para as coisas. Eu lembro que certa vez eu vi uma reportagem, uma matéria na internet, dizendo que era importante para quem estava na academia, quem faz academia, exercício físico. Opa, acho que deu uma travadinha, mas voltou. É importante para quem está na academia, que faz exercício físico, saber como aquele processo afeta os músculos. Que fizeram pesquisas, experimentos. E as pessoas que têm um conhecimento, que sabem, se eu fizer tantas repetições, está acontecendo isso e isso no meu músculo, meu corpo trabalha assim. Se eu ingerir tal alimento, a nutrição, os efeitos nutricionais vão causar isso, aquilo no meu corpo. Quem tem mais entendimento faz com que o corpo se desenvolva mais. Sabia disso? Porque a intencionalidade conduz o teu corpo. Percebe? Então agora nós temos aqui um homem que enxerga o mundo do espírito, que está governando um exército que ficou cego no mundo físico. Ei, às vezes você se assusta com o exército inimigo. E aí é que entra a canção, né? Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Talvez você começou esse devocional aqui se sentindo cercado por tantos desafios, por tantas aflições, por tantas coisas. Mas nesse momento Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Olha, da mesma forma que o profeta fez uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos espirituais do meu servo, para que ele pare de ter medo. Eu oro sobre a sua vida nesse momento, para que você tenha os seus olhos espirituais abertos, o teu discernimento afinado, ajustado, em nome de Jesus, para que você perceba que maior é o exército que luta por você, que o mundo espiritual está governado por um Deus que te ama, que te conduz, que te guarda. Você precisa ter esse entendimento. E assim como o profeta, qual é a conclusão da história aqui? O profeta, ele pede para que Deus cegue o exército inimigo, Deus cega o exército inimigo, e aí o profeta conduz esse exército cego, tá, para um outro lugar em Samaria. E ali o rei de Israel fala assim: e aí agora? A gente mata todo mundo? Como é que faz? Aí Eliseu fala assim: não precisa matar não, bota pão e dá pão e suco aí pro pessoal. O texto está assim, gente. Vocês podem ler, 2 Reis, capítulo 6, do 9 ao 20. Não precisa matar ninguém não, você dá aí pão e suco pro pessoal, faz um banquete e depois libera eles. E a Bíblia diz que depois daquele episódio, o exército sírio não incomodou mais o povo de Israel. Eles perceberam, não tem jeito. Não adianta a gente ter poderoso exército,
Não adianta a gente saber onde o profeta mora. Não adianta a gente tentar destruir, a gente tentar matar o profeta, porque tem um exército do lado dele que luta por ele, que é muito maior. Você pode não ter dinheiro na conta, você pode não ter a melhor roupa, você pode não ter um nome importante, você pode não ter um sobrenome importante, você pode não ter um cargo forte na tua empresa ou no serviço público, ou sei lá. Você pode não ter garantias físicas, mas existe um Deus que luta as guerras com você. E aí entra a canção, assim que eu luto minhas guerras. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Cristo. A gente está vendo aí o mundo se armando para uma possível guerra mundial, os países aí com discursos cada vez mais agressivos. E a gente sabe que, infelizmente, uma hora ou outra vai destampar alguma guerra no mundo, né? A gente não sabe quando, mas uma hora ou outra é natural da humanidade que as nações se enfrentem em guerras bélicas. Mas a nossa segurança, a gente não faz na cintura com a arma. E aqui não é uma posição sobre armamento ou desarmamento, nada a ver. Mas eu quero te dizer que existe uma segurança no mundo do espírito, querido, que é muito mais confiável. Eu quero ministrar essa percepção sobre sua vida, para você entender o mundo espiritual. Quero te convidar a você clamar ao Senhor. Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos. E eu já quero orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos nesse momento. Discernimento espiritual, percepção espiritual, sensibilidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos ser, Deus, o teu povo, sem utilizar as tuas armas, sem utilizar as tuas estratégias. Senhor, nós não queremos confiar apenas em estratégias humanas. O salmista disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós faremos menção do teu nome. Nos ajuda, Deus, a ganhar uma guerra primeiro no mundo do Espírito. E assim como o profeta orou pelo seu servo, abre os olhos espirituais para que ele veja, eu oro também. Que o Senhor possa dar discernimento a cada um dos que estão recebendo essa palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Uma ótima palavra para uma sexta-feira, não é verdade? Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Você chegou na metade do vídeo, assiste depois. No final dessa transmissão, fica salvo o vídeo aqui, assiste do início, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deixa like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E se Deus ministrou ao seu coração, deixa um comentário nesse vídeo, isso é uma bênção também, tá? E vem com a gente, tem tempo que eu não falo isso, né? Vem com a gente pelo grupo do Telegram, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Você pode testemunhar lá, você pode fazer perguntas lá, eu tô lá também, quiser mandar algum testemunho no privado também, chegado bastante, fica super à vontade, tá? Beijo grande, shalom no coração de vocês, recebam um discernimento do alto, em nome de Jesus. Até a próxima, tchau, tchau.